Shalom, querido, shalom, bom dia. Vamos ao quinto dia, né, da contagem do Homer. E teve alguém que fez um comentário aí e perguntou assim, eu não sei contar. Deixa eu te explicar. A Bíblia fala que é pra gente contar, né? 7 semanas, 49 dias depois da Páscoa, depois da Pêssego. E o 50º dia é Shavuot, ou Pentecostes. Então é isso mesmo, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E daí, geralmente, como nós entendemos que essa contagem não é uma contagem de presidiário, né? Fazendo os risquinhos na parede só para saber quantos dias está passando, mas que ela é uma contagem de alinhamento, é uma contagem de preparação. Lembrando que quando essa contagem começou, o povo estava iniciando uma trajetória no deserto e quando encerrou, eles estavam recebendo a tábua dos 10 mandamentos. Em Cristo, quando começou, foi com a morte de Jesus, e daí veio a ressurreição, veio o alinhamento e veio o Pentecostes. Então, sempre a contagem do Homer, ela tá ligada a esse período transitório, né? Esse período onde haverá uma manifestação, onde haverá um derramamento, onde haverá uma revelação. E nos dois períodos a gente vê coisas muito similares, como, por exemplo, quando a gente está no Antigo Testamento, em Êxodo, a palavra do Senhor é prepara-te para ter um encontro comigo. Se prepara, se limpa, se santifica, não chega perto do monte. Tem toda uma preparação para esse período. E no Novo Testamento, em Cristo, Cristo morre, ressuscita, vai lá, junta os discípulos de novo, alinha tudo novamente que estava meio bagunçado. Eu sempre brinco dizendo que Jesus saiu, ficou 3 dias fora. Quando voltou, estava todo mundo desviado, né? Todo mundo tinha saído do propósito e voltado para sua vida secular. Jesus vai lá, junta tudo, ajeita tudo, fala, agora vão para Jerusalém e aguardem. Haverá uma manifestação. Porque Jesus já sabia o dia, né? Já tem uma data marcada para essas coisas. Então é isso, é contar. E daí dentro dessa contagem a gente vai ministrando, trazendo alinhamento, né? Para que a gente vá se consertando, para que a gente vá se preparando para receber o novo de Deus. Para receber novas revelações da palavra e nova manifestação do Espírito. Que é as duas coisas que acontecem dentro de Shavuot, né? Essa semana a gente está falando sobre a família, né? Ontem eu falei sobre a base de governo que Deus estabeleceu na terra para ele atuar. E hoje nós vamos falar um pouquinho da responsabilidade, né? Dos papéis de cada um dentro dessa aliança. Porque em Gênesis o Senhor fala assim, olha, deixa o pai, deixa a mãe, se une a sua mulher e os dois se tornam um, né? Passa a ser uma pessoa só? Não, né? Cada um continua dentro da sua individualidade, mas eles passam a viver dentro de um mesmo propósito. E quando ele deixa o pai, deixa a mãe, ele sai do propósito da casa paterna, né? E entra no propósito do casamento. Ele vai dar continuidade dentro dessa ramificação, porque quando eu digo sai do propósito, o propósito dele agora não é mais estar debaixo da autoridade do pai. O propósito dele, do homem agora, né? É estar encabeçando uma nova família dentro da sua identidade. Então, dentro disso, o Senhor estabeleceu uma aliança e estabeleceu um propósito. E daí no dicionário online, que eles têm uma coisa bem legal, que eu tive que marcar aqui, né? A palavra cônjuge, ou cônjuge, como você quiser se expressar aí, uma das suas raízes, de acordo com o dicionário online, é que vem da palavra julgo. Olha só, que tremendo isso. Isso mostra, isso aponta que os dois agora, né, que se tornaram uma só carne, os cônjuges, eles vão caminhar dentro do mesmo jugo. A gente sempre vê julgo como uma maldição, como algo ruim. Não, é dentro do mesmo serviço. Mas eu quero que você entenda, vamos lá. Vou pegar o lápis aqui mesmo, né? O que é o jugo, né? São dois animais que tem o jugo, né? Em cima aqui, prendendo os dois e carregando o arado ou carregando a carroça, sei lá. Mas olha só, eles continuam sendo dois, debaixo de uma mesma missão, debaixo de um mesmo serviço. Eles continuam sendo dois e cada um puxa para um lado. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda. Se os dois andarem em conformidade, eles vão andar
em linha reta e vão virar quando tem que virar, né? Quando tiver que virar para a direita, o marido, opa, vão para cá. Quando tiver que virar para a esquerda, o marido vai dar o comando e vai virar para a esquerda. Mas a esposa vai estar puxando. Agora, quando esse jugo, cada um quer andar dentro da sua individualidade, esquecendo que eles estão debaixo do mesmo jugo, o que vai acontecer? Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda e eles não saem do lugar. Fica parado. Porque não tem como, não tem avanço. Né? Eles ficam paralisados. E aqui já fica uma chave para sua vida. De repente você fala assim, na minha vida tá tudo paralisado. Olha aí se não tá cada um puxando para um lado. Tá? Aqui, queridos, eu quero deixar um adendo aqui dentro desse entendimento. Porque assim, às vezes um se converteu, o outro não se converteu. Né? Daí, é jugo desigual. Tem que separar. A Bíblia não diz isso, né? A Bíblia diz que caso o incrédulo queira sair, o outro está livre. Se quiser sair por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Caso não, é para ficar firme aí na aliança. Mas aí como que eu vou fazer? Porque eu puxo para Cristo, ele puxa... Estou falando no caso da mulher convertida, porque eu sou mulher, né? Ele puxa para o mundo, que ele diz a mulher santa santifica o marido. Amém? E Jesus não disse assim, olha, o homem é o cabeça da igreja ou da esposa somente se ele for cristão. Só que daí tem um detalhe, presta atenção, vamos lá. Um dos papéis do homem, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, eu pretendo não atrapalhar a minha ministração, mas um dos papéis do homem é ser o cabeça, né? Tá em 1 Coríntios, está até aberto aqui. Mas é segundo que padrão? Segundo o padrão de Cristo. O que isso quer dizer? Que a obediência é melhor do que o sacrifício. Então, se o seu marido é o seu cabeça, de acordo com o padrão do mundo, de uma outra cultura, você tem que ponderar e ver o que a Bíblia fala acerca das vozes de comando que ele está dando. Amém? Para que você não caia. Vamos colocar casos extremos aí, queridos? Vou colocar casos extremos, tá? Na questão sexual, um homem que quer fazer orgia, um exemplo, tá? E às vezes até a mulher fazia antes, no passado. Não se choque não, queridos, isso é uma realidade, tá? Aqui na cidade que eu vivo tem casais que a cidade inteira sabe que fazem. Só o sangue de Jesus. Então, converteu. Mas é porque se eu não fizer, ele vai fazer. Então, você tem que decidir quem que você serve, né? Tô colocando um caso extremo aqui, tá? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui, já a gente entra nessa questão dos papéis, né? Então, os dois carregam o mesmo jugo, tá? E aqui eu tô falando de um casamento cristão, né? E daí, de repente, seu casamento é cristão, mas não tá fluindo, de repente, pode ser que não seja maldição, que não seja pecado, no sentido de carnalidade. Mas pode ser que o pecado um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Daí não há o fluir, né? Não há o liberar, fica preso naquele lugar. Nós precisamos entender, queridos, que o Senhor fez o casal para completar, porque a gente é diferente em tudo, né? O homem e mulher, ele é diferente psicologicamente, ele é diferente na anatomia, né? Totalmente diferente. Ele é diferente na sexualidade, a forma de pensar dentro da sexualidade é diferente, a forma de agir é diferente. Ele é diferente na forma de amar e na forma de expressar esse amor. Ele é diferente na espiritualidade, na forma de posicionamento. E foi o próprio Deus que fez isso. Foi o próprio Deus que criou dessa forma, que criou a mulher com graça, com sensibilidade, né? E que criou o homem com força. Foi Deus quem estabeleceu, foi o Senhor que fez assim, que criou o homem com uma estrutura, né? Para aguentar o tranco. Foi Deus que fez assim, né? E a gente vive querendo inverter esses valores, vive querendo... Queridos, olha, eu brinco sempre, né? Vou brincar aqui com vocês também. Eu falo sempre aqui com o pessoal, com o nosso pessoal aqui, que eu queria conhecer essas mulheres que foram queimar o sutiã com o negócio feminismo. Eu gosto da mulher. Tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu tenho caixa de ferramenta, queridos. Eu tenho furadeira, eu tenho parafusadeira, eu tenho maquita,
Não, tico-tico, né? Tico-tico, eu mesmo que se estranho, eu gosto. Mas quando se diz a força, a mulher não foi feita para isso. Isso não quer dizer que ela não faça. Ela faz. É igual estar à frente do ministério. A mulher faz. Só que para o homem é algo natural, porque está dentro da genética dele, tanto física como emocional, como espiritual. Para a mulher, não. A mulher, ela foi chamada, de fato, para ser ajudadora. Então, não é que ela não faça, ela faz, mas aquilo que para o homem é natural, para a mulher é com esforço. Entende? Porque Deus criou essas estruturas diferentes. Deus criou a família para ser um cooperador seu para a expansão do seu reino. Vou repetir. Deus criou a família para cooperar com ele, para que o reino do Senhor seja expandido. E daí dentro disso ele colocou papel homem, papel mulher. E daí, queridos, eu quero quebrar alguns conceitos. Vamos lá. Quem aí foi ensinado que o homem é o provedor, e é mesmo, e a mulher é a intercessora da casa? Quem foi ensinado nisso? Então tá. Existe um padrão. Eu tenho quase certeza que você levantou sua mão aí, que foi ensinado assim. Existe um padrão, queridos. Qual o padrão? Vamos lá. 1 Coríntios 11, versículo 3. Mas quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Como começa esse texto? Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E daí fala, olha, então eu quero explicar para vocês que Cristo é o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher e Deus o cabeça de Cristo. Qual o padrão do homem? O padrão de Cristo. E quando Cristo estava aqui na Terra, era a igreja, os discípulos que oravam por Cristo, ou era Cristo que orava pela igreja? Quem que puxava a rédea? Quem que chamava isso? Cristo. A função sacerdotal é do homem. E daí, queridos, foram vindo esses ensinamentos, muito legal, porque quiseram dar um papel para a mulher, né? E isso fez com que hoje os homens não queiram orar. Ah, isso é responsabilidade da mulher. Não é. Homens que estão assistindo esse vídeo, deixa eu te falar uma coisa. E te falar uma coisa bem séria. A mulher não vai te apresentar. Se você se perder, se você desviar, a mulher não tem responsabilidade. Porque quem está abaixo não tem responsabilidade sobre quem está acima. Você tem a função de apresentar diante de Deus a sua mulher santa, imaculada, perfeita, adornada. Você tem essa responsabilidade. Se chegar lá no último dia, sua mulher estiver toda bagunçada, com as vestes sujas, sem estar santificada, cansada, machucada, ferida, com feridas, você vai responder por isso. Porque o homem é o cabeça. Vamos lá, queridos, eu quero que vocês pensem no corpo. Corpo, tá? O homem é o cabeça, mulher, corpo, ok? O homem é o cabeça da mulher. Se der um problema no coração, tem transplante, tem máquina. Se der um problema no pulmão, no fígado, se der um problema, arrancar um braço, tem conserto. Mas e se o cérebro parar? Tudo para. O corpo não tem condição de manter o cérebro, mas o cérebro tem condição de manter todo o corpo. E essa estrutura, quem fez foi o Senhor. Mulheres, eu sei que muitas vezes nós temos que tomar a frente
Porque os homens, a gente fala muito do feminismo, mas o feminismo não veio somente para atacar as mulheres, ele também veio para mudar a identidade dos homens, porque hoje eu vejo, queridos, casais de namorado dentro da igreja. O menino tá rachando a conta com a menina. Meu Deus, tem misericórdia dessa geração. Ai, não pode rachar não? Queridos, o homem é o cabeça. Se você não dá conta de pagar um cachorro quente pra mulher ali na esquina, você quer casar pra quê? Qual o seu propósito? Você consegue entender? Ai, minha esposa precisa trabalhar pra me ajudar. Queridos, se você é o cabeça, você tem unção. Presta atenção, homens, você tem unção, você tem chamamento pra isso. Se você não tá dando conta, a solução, a resposta não é a sua esposa. A resposta é o Senhor. É você ir para o Senhor e falar, Senhor, o que está de errado na minha vida? Que eu não estou dando conta de cumprir o papel que o Senhor determinou para eu cumprir. Me mostra aí. A mulher é ajudadora. Ela pode te ajudar, inclusive nas finanças. Na verdade, ela até deve. A mulher não deve ser ociosa e não fazer nada dentro de casa, não. Quer dizer, eu não tenho tempo de ser ociosa. Alice, uma filha ministerial, até fala assim, você é ativa demais, você não para. Eu não tenho tempo de ter vida ociosa. E por muitas vezes, meu marido não pôde, eu banquei a casa. Mas não pense vocês que eu banquei com alegria. Ai, não, meu filho, acorda. Bora, essa unção é sua. Esse cajado é seu. Eu tô aqui para ajudar. O que é o ajudar, queridos? É o pneu step. Deu um probleminha lá, eu sou o socorro. Eu sou só o socorro. Vamos lá, conserta aquele pneu, coloca no lugar de novo que eu quero voltar para o meu lugar. Sabe, nós precisamos entender os papéis. E o papel da intercessão. Eu não estou dizendo que a mulher não deve interceder. Ela deve. Mas ela deve interceder como uma ajudadora. Eu sou o suporte. Eu estou dentro de casa. Eu estou vendo que o filho está precisando. Eu estou vendo que a casa está faltando isso. Eu estou vendo que no ministério tá. Então, eu estou ajudando aqui. Eu estou socorrendo. Mas daí o marido chega, junta todo mundo, ora, abençoa, libera. Queridos, quem que lança os filhos? Os filhos são flechas na aljava do homem. O homem tem o papel de dar o destino para os filhos. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Sim, queridos. E não veja isso como peso. Se está sendo peso é porque você está desalinhado do que o Senhor tem para você. Porque o Senhor já te capacitou para isso. No seu desenho, o homem já está tudo isso. Entende? Se está sendo pesado, é porque você está desalinhado. É porque você está fora do propósito, você está fora do projeto. Você está com a mentalidade desse mundo e não com a mentalidade do reino de Deus. E eu sei que eu estou falando com crentes. Eu sei disso. E eu sei que vai ter gente que não vai gostar dessa ministração. Mas nós estamos falando de alinhamento para receber novos níveis em Deus. Mulher, deixa eu falar, a responsabilidade da casa é sua. Se você não trabalha, se você está em casa, o seu marido não tem que chegar e lavar a louça. Ai, que machismo. Não, queridos. Papéis. É injusto isso. É injusto. Agora, sim, tem situações. A mulher teve neném, tá com um bebê pequeno. Queridos, vocês, homens, você não sabe o que é ter bebê. Você não sabe o desgaste físico e emocional. Então, ajuda, socorre. Né? Se você não tem dinheiro para pagar alguém, se não tem ninguém da família para ajudar, seja você o suporte. Não é o ajudador, é o suporte. É a sua mulher. É o seu filho. Mas a função no dia a dia, fora as exceções, poxa, a não ser que o homem trabalhe em casa, a mulher trabalha junto com ele, é diferente. Cada caso tem que ser analisado de acordo com cada caso. Se os dois estão em casa, né, se os dois produzem dentro de casa, então é normal que os dois tenham responsabilidades com a casa. Mas nós precisamos definir, mulher, você tem o papel de cuidar dos filhos, mas o papel de ensinar, principalmente a Bíblia do homem. E para isso, queridos, que existe o Shabat. O que é o Shabat? O marido senta na mesa. Oh, queridos, como eu queria que o Brasil entrasse nessa cultura, mas na cultura verdadeira do Shabat, de como é feito em Israel. Sabe, o marido senta, a mulher prepara tudo.
E não é peso, ela prepara com alegria, ela prepara a mesa, ela prepara a comida, é um jantar. Ela prepara, acende as velas. Não estou falando de ritual, eu estou falando do que acontece. E daí o marido entra. O marido entra fazendo declarações acerca da esposa, dizendo da importância da esposa, dizendo o quanto que aquilo que ela faz é útil para ele, completa ele. Ele vai lá e abençoa os filhos. E daí ele senta na mesa e eles vão comendo e ele vai contando histórias, Bíblia, derramando de Deus sobre a casa, ensinando a casa, alinhando a casa, corrigindo em amor. Coloca os filhos para dormir, é o dia que o povo de Israel mais namora, é esse dia. Sabe? Daí vai ter aquele tempo com a família. Querido, isso é tremendo. A família ali sendo envolvida nessa atmosfera. Queridos, eu falo isso e me emociono. Porque muitas coisas na minha vida deram errado porque eu não conhecia esses princípios antes. Como eu gostaria de ter conhecido tudo isso lá atrás, quando as minhas filhas eram pequenas. Quando elas estavam em casa, sabe? De ter feito isso de acordo com a palavra. Quanta coisa hoje seria diferente. Mas você que está começando, você tem essa oportunidade de viver essa verdade, queridos. Sabe, de trazer a Bíblia para dentro de casa, de trazer a Bíblia para dentro do seu casamento. Não veja, mulher, você não é menor que o homem. Presta atenção, julgo. Os dois estão caminhando juntos. Deus tirou a mulher da costela. Estão caminhando lado a lado, mas cada um dentro da sua identidade, cada um dentro do seu propósito, mas os dois dentro de uma única missão dada por Deus. Entende? O amor do Senhor sendo derramado. Não existe menor ou maior, existem funções diferentes. Funções. E tudo isso tem que, queridos, se alegre. Homem, gere no Senhor a alegria de ser o homem da casa. Assuma a sua casa. Assuma. Assuma os seus filhos. Assuma. Mas isso com alegria. O Senhor está dando herança, queridos. Eu vejo uma geração hoje que não quer ter filhos porque está tudo muito difícil. Queridos, filhos são herança. Você não entendeu ainda. Sabe por que a gente teve um monte de problema? Porque a gente estava desalinhado à palavra. Os filhos, eles vêm para trazer provisão e prosperidade, eles são herança. Queridos, analisa aí sua vida. Vamos lá, você casou. Geralmente quando a gente casa a gente não tem nada. A gente junta os panos lá, não tem nada, vai pagar aluguel. As coisas vão acontecendo, vai crescendo. Quando os filhos vêm, quando o primeiro filho vem, é um arroxo, né? É mais difícil. Porque, por isso que o primeiro filho tem direito à porção dobrada diante da palavra, né? Porque o pai não sabe ser pai, a mãe não sabe ser mãe. As finanças é uma bagunça ainda. Mas as coisas vão caminhando. Vai vendo quando vai vindo os outros filhos. Eu tenho 3. A história financeira da Sara para a Lorena é totalmente diferente. Porque juntamente com os filhos vem a bênção. Porque a herança do Senhor, queridos, o filho é algo que o Senhor manda do céu pra gente. Então assuma isso com amor, com responsabilidade, com compromisso, com cuidado. Assuma a mulher que o Senhor te deu. Mulher, assuma esse casamento. É o seu papel cuidar, é o seu papel suprir em todas as áreas, inclusive a área sexual. Ah, mas eu não tô afim. Homens, é lógico que você tem que deixar de ser um cavalo, tá? Queria dizer que eu não tô para amaciar a pele de ninguém. Eu comecei falando que a mulher é diferente psicologicamente, ela é diferente na sua anatomia, ela é diferente na sua sexualidade. Então não adianta você vir da rua cheio de problema e querer desestressar com a mulher. Ela pode até ceder por entender que o corpo não é dela, pertence a você. Mas você vai estar ferindo ela. Ferindo. E daí como é que você vai apresentar essa mulher diante do Senhor? Então tenha sabedoria. Mas mulher, tenha sabedoria também. Se prepare, prepare o seu emocional. Para de ser pitizenta. Para de ficar remoendo coisa. Se prepare. Sabe? Prepare o ambiente, prepare o quarto, prepare a cama. Prepare a casa. Prepare.
Sirva, tenha prazer em um servir ao outro. Isso vai fundamentar os seus filhos, queridos. Nós estamos vivendo hoje uma atmosfera de quebra de identidade, onde os homens não sabem ser homens e as mulheres não sabem ser mulheres, e mulher quer ser homem e homem quer ser mulher. E de onde veio isso? Ai, do diabo. Ai, veio da sociedade, da cultura. Nós deixamos. Queridos, para. A família deixou. Quando o feminismo... Hoje, está todo mundo aí tentando combater o feminismo, mas eu não vejo os homens se arrependendo por ter deixado entrar o feminismo. É a mesma coisa do Éden. Ah, a mulher que o Senhor me deu aí. Ah, essas mulheres aí, ó, que viraram feminista. Tá, e cadê o seu papel de cuidar do jardim? Cadê o seu papel de vigiar e não deixar os inimigos entrarem? Cadê o seu papel? E agora eu não estou dizendo só o papel do marido. Eu estou dizendo, cadê o papel do homem na sociedade? Como lá, Provérbios, quando fala da mulher virtuosa, todo mundo fala da mulher virtuosa, mas ninguém olha onde estava o marido. O marido estava cuidando dos problemas da cidade, envolvido com o reino, suprindo, orientando. Ele não estava em casa e a mulher fazendo tudo, não, queridos. Ele estava cumprindo seu papel. Nós não olhamos esses detalhes, porque nós sempre queremos terceirizar a nossa responsabilidade. Então, olha aqui, ó, a mulher, se a mulher não for sábia, ela não edifica a casa. Tá, mas e o marido está cumprindo o papel lá fora? Entende, queridos? Volto a dizer, o marido é o cabeça. Se o cabeça morrer, o corpo morre. Não é daqui para cá que sustenta. Não é daqui para cá que edifica, é daqui para cá. A mulher edifica em cima de um alicerce, porque ela é ajudadora. Qual é o alicerce que o marido está construindo? Qual é o fundamento que o marido está construindo? Daí ela vai lá e edifica. Do jeito dela, na força dela, até faz um edifício bonitinho. Mas o fundamento não aguenta. A casa vai desmoronar. Eu não estou tirando o papel da mulher e jogando tudo em cima do homem. Mas nós precisamos alinhar, queridos. Homens começam a olhar para vocês o que a Bíblia diz. Pai. Vocês sabiam que o único título que tem na terra que é comparado a Deus é o do pai? Por que nós temos na igreja uma geração de órfãos? Porque os pais têm abandonado seus filhos. Por que tem um monte de gente na igreja, queridos, que não confia em Deus, não confia que Deus é provedor, não confia que Deus é aquele que supre tudo, não confia que Deus é aquele que guarda? Por que não confia? Porque a primeira figura do pai que ela teve foi um pai que deixou passar necessidade, foi um pai que não cuidou, foi um pai que o inimigo entrou, machucou os filhos e ele não fez nada. Queridos, o nosso pai, ele não é assim, não. Eu tenho N testemunhos. Eu poderia contar acerca disso. Eu vou contar 2. Bem sérios, tá? Bem sérios. Prepara o coração aí. Eu moro nessa casa há muito tempo, né? Tem quase 24 anos que a gente comprou essa casa. E quando eu comprei aqui do lado, hoje é um sobradinho, minha vizinha, mas quando eu comprei era um terreno baldio. E minha casa é de sobre esquina, né? Então, essa casa da esquina era um terreno baldio, a rua e uma casa pro lado de lá. E essa casa do lado de lá da rua era uma casa de madeira bem horrível, sabe? E vivia cheio de noiadinho. Noiadinho. E essa galerinha começou a tocar o terror no bairro, sabe? E um dia nós fomos pra igreja. E eles entraram aqui em casa. Arrombaram. Pularam o muro, né? E arrombaram aqui a porta do fundo. E roubaram o DVD. Levaram pouca coisa, mas roubaram. Mas era um terror, porque daí, querido, toda vez que a gente saía de casa, a gente olhava e eles estavam na janela, olhando a nossa casa. Porque eles tinham entrado, eles sabiam que tinha, né? Eles só pegaram o DVD e alguns controles. E minha casa é bem pequena, então ficou tudo assim, né? Na época, aparelho de som, TV, computador, netbook na época eu tinha, tablet. Não lembro se era tablet.
Ah, tinha um GPS do meu marido, daqueles eletrônicos. Um monte de coisa assim, né? Que pra trocar em boca de fumo é muito fácil. Então a gente saía, a gente não tinha mais paz. Sabe o que é não ter paz? A gente não tinha mais paz, porque a gente saía, eles estavam ali, a gente sabia que eles estavam ali na casa. E isso tem muitos anos, tá, queridos? E daí muitas vezes meu marido me levava pra igreja e voltava, porque quando saía, ele estava tudo na janela. E começava o movimento quando a gente saía, né? Daí meu marido me deixava na igreja e voltava. A gente não tinha mais paz. E eu comecei a orar. Senhor, tira esses meninos dali. Salva eles, ou tira eles dali, leva eles para outro lugar. Mas que eles sejam salvos, que eles sejam transformados. Queridos, e eu comecei a orar e jejuar, e orar e jejuar. Passaram alguns meses. Num dia das mães, teve uma briga entre eles lá, que eu não sei como é que foi. Eu sei que se mataram 4. No domingo, dia das mães, amanheceu a casa. A gente acordou, tava aquele piseiro ali, polícia e tal. Tinha 4 mortos dentro da casa. Não ficou um. Por que eu tô falando isso? Porque os pais de hoje, o inimigo entra, apronta com os filhos, escarnece dos filhos. E são pais omissos, que não cuidam, que não protegem a casa. E daí, esses filhos crescem, tá, queridos? Criança não é criança para sempre, não, ela cresce. Pais que não vão na escola, que não protegem. Essas crianças crescem. E depois você vai cobrar do seu filho adulto por que ele não confia em Deus. Mas você, o representante do pai, nunca foi o provedor, nunca foi o provisor, nunca foi aquele que protegeu. Não tô falando para você sair brigando, não. Não tô falando isso. Eu tô falando que os seus filhos precisam ser criados dentro de um ambiente de segurança. Porque, pai, você representa Deus nessa terra. Uma outra história que eu vivi também também tem muitos anos atrás. Mais de 20, eu acredito. Meu pai arrumou uma amante. Meus pais não eram cristãos, meu pai arrumou uma amante. E minha mãe falou que ia separar, e eu falei, não vai separar, não. Ela falou que ia vir aqui pra casa, eu falei, não, aqui pra casa você não vem, não. Eu não tenho nada a ver com o seu problema com o pai, eu sou filha. Eu não vou puxar nem para um lado nem para o outro. Casamento de vocês, eu não resolvo o casamento de vocês. Mas eu comecei a orar. Porque aquilo me doeu muito, né? Na época, um sofrimento terrível. E a mulher, queridos, meu pai não era crente e a mulher era crente. Vocês acreditam nisso? E eu também comecei a orar. Comecei a orar. Deus, arranca essa mulher da vida do meu pai. Não permita que o casamento dele seja destruído. Né? Ainda mais por alguém que professa a fé em Jesus Cristo. Não permita, não permita. Eu comecei a guerrear. E essa mulher tinha uma loja. E entraram para assaltar a loja. Ela reagiu e deram um tiro nela. No ombro, queridos. Deram um tiro no ombro dela. E eu estava na casa da minha mãe quando isso aconteceu. Minha mãe morava numa cidade vizinha aqui. E daí eu tinha uma discípula que trabalhava no hospital aqui no regional. E na hora eu senti que o negócio era feio. Eu senti que era Deus tratando com ela, sabe? Mas eu não orei para Deus matar ninguém, não, tá, queridos? Deixa bem claro que eu não faço as orações de feiticeiro, não. Eu oro e o Senhor que sabe como trata cada um. E daí eu liguei para essa discípula, falei assim, olha, entrou uma mulher aí, aqui de Montenegro. Ela levou um tiro no ombro. Vai lá no quarto, ora com ela. Essa mulher precisa se reconciliar. E essa discípula foi, sabe? Ela reconciliou e à tarde ela morreu. Você já viu alguém morrer de tiro no ombro? Então, quando tem um crente orando, morre. O nosso Pai zela por nós, queridos. Ele zela. Ele cuida. Sabe? E eu tenho certeza que você tem testemunhos aí também. De que aconteceu algo e você não fez no sentido de que você foi para o Senhor, você foi para o Pai. Como um bom filho, você foi para o Pai e o Pai trouxe resposta. Mas por que eu tô contando isso? Porque os pais precisam se posicionar. Nós precisamos, queridos, a gente está nesse processo aí, nessa contagem, e a gente precisa exercer o governo de Deus nessa terra. Mas não tem como eu, como mulher, querer exercer através do governo do meu marido. Ou ele querer exercer através do meu. Ou eu querer fazer com os filhos. Hoje pais e filhos discutem como se tivessem tudo no mesmo nível. Queridos, filho é filho e pai e mãe é autoridade. Sabe? Nós precisamos voltar aos princípios.
Deixa eu falar um negócio pra você, não tá tudo perdido. A gente às vezes desmotiva e fala assim, tá tudo perdido, isso aqui não vai, é daqui para pior. Não está tudo perdido. O Senhor está levantando um povo para restauração, queridos. Porque Jesus vai vir. Mas Ele não vem buscar uma noiva que está morrendo, que está com as vestes sujas, que está com a lâmpada apagada. Não, Ele vem buscar uma noiva adornada, limpa, com a lâmpada acesa, atuante. Então, todas essas questões, elas precisam ser reposicionadas. Para que Cristo olhe, encontre essa noiva e Deus olhe e fala, vai, pode ir lá buscar. O povo está pronto. Pode ir lá buscar. A minha igreja está pronta, vai. Vai buscar o teu corpo. Porque Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do homem. Mas o homem precisa governar a sua casa através do cabeça que é Cristo. Não através das suas emoções ou dos seus sentimentos. Eu sei que essa ministração foi de bastante confronto. Mas eu peço que o Espírito da Verdade ministre no seu coração. E que você seja realinhado e reposicionado para ser e cumprir o que Deus estabeleceu para você como pessoa nessa terra. Que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa seja alinhada, reposicionada, de acordo com o querer e com a vontade do Eterno. Amém? Amanhã a gente volta falando sobre a questão geracional. Que o Senhor te abençoe e que você aguente aí esse alinhamento. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.